Boa tarde, professor. A gente vai fazer uma análise comparada aí a respeito do desabamento do Moinho Motriza, e a equipe é formada pela minha pessoa, Vitor Hugo, o Antônio Clebson, a Gisele Duarte, a Daniele Agnes e também o Aleph Chagas. A gente escolheu falar sobre o desabamento do Moinho Motriza porque foi um acontecimento de grandes proporções aqui na cidade de Maceió e que acabou comovendo muita gente em vários meios de telecomunicação. A gente acabou escolhendo aí falar sobre o desabamento e escolheu os três maiores sites do estado de Alagoas, que foi aí o Cada Minuto, Gazeta Web e o TNH1, com tudo na hora. E a gente tentou identificar as diferenças nas abordagens de cada um destes sites nesse acidente que aconteceu aí no dia 7 de abril de 2014. Como eu falei, os nossos companheiros agora vão continuar falando mais um pouco para o senhor. Bem, agora a gente vai falar mais sobre os tópicos da análise comparativa, né? A gente escolheu 5 tópicos para analisar esse estudo. Digamos assim, que foram os tópicos que mais chamou a atenção da mídia, né? Como feridos, moradores, comerciantes, demolição e outros. O outros porque entrou aí em relação ao trânsito, em relação o preço do pão que ia aumentar, né? Em favor o que aconteceu. Bem, então são esses 5 tópicos que a gente vai analisar. Bem, o primeiro gráfico que a gente fez a análise comparativa entre os sites, né, Gazeta Web, TNH1 e Cada Minuto, foi em relação aos feridos, né? Nas 2 primeiras semanas, a gente vê aqui no gráfico que quem mais publicou matérias em relação aos feridos foi o site do Cada Minuto, né? O Cada Minuto ficou em primeiro lugar, visto que não sabia se haviam vítimas ou não, principalmente no primeiro dia e no segundo dia, né? No caso, o Cada Minuto. O TNH1 ficou em terceiro lugar, comparado com o Cada Minuto e Gazeta Web nas primeiras semanas, e depois teve um declínio, como vocês estão vendo aqui. Já o Gazeta Web, nas 2 primeiras semanas, na primeira e na segunda semana, foi o que ficou em segundo lugar, atrás do Cada Minuto em publicações. Houveram 9 publicações na primeira semana, ou seja, no dia 7 de abril, que foi quando aconteceu o desabamento, né, do Moinho Motriza, até o dia 14 ali, como vocês estão vendo, pode perceber. E na última semana, quem ficou em último lugar, a gente viu que teve Caiu tanto o Cada Minuto como o TNH1, né? Na realidade, todos tiveram esse declínio em relação ao gráfico, em relação aos feridos. Foi visto que não tinha, né? Oi? Feridos. Porque foi visto que não tinha feridos, né? No desabamento, então, não houveram publicações relacionadas a esse tópico de análise, né? Que seria feridos. E principalmente no primeiro dia, a mídia especulou muito em relação a que na mídia a gente percebeu, quando a gente estava fazendo essa análise, que eles colocaram que haviam vítimas nos escombros, sem ter, no primeiro momento, sem ter vítima. Tanto é que depois só houve uma vítima, mas não fatal, lembrando que não teve vítima fatal. Mas as primeiras publicações eram os 3, né? Eram tudo focando nessa questão, que tinha gente embaixo do Moinho Motriza, né? No começo, não pode voltar. Bom, no começo, essa questão do feridos foi muito abordada, principalmente no Cada Minuto, justamente por essa tensão de tem ferido, não tem. Aí depois que foi comprovado pelo Corpo de Bombeiros que não tinha mais feridos nos locais, aí houve um declínio natural e essas últimas matérias, essas últimas semanas, só foi em relação aos feridos, que foi a única vítima que teve, que foi que ela tinha saído do HGE, que ela ainda estava saindo bem, que ela estava na UTI. Portanto, teve essas matérias. Então, esse declínio que teve de matérias foi natural. E também um número exacerbado, de certa forma, do começo também. Então, nessa nova análise, né, comparativa entre os sites e suas publicações,
durante um mês, né, que foi o período que a gente escolheu para analisar as publicações. Aqui a gente pode ver no gráfico que cada minuto, né, ele acabou que na primeira semana, né, ele publicou duas matérias sobre o nosso tópico moradores, né. Na segunda semana ele acabou que tendo um ritmo constante, né, 2. E já no terceiro teve um acréscimozinho, né, entre 22 de abril e 7 de maio, né, fechando aí o ciclo do nosso objeto de análise, né, que seria um mês, entre 7 de abril e 7 de maio. TNH1. O TNH1, vemos aqui, ó, ele ficou na frente do caderno, né? Em primeiro lugar, no caso, né, ele acabou publicando 6 matérias entre 7 e 14 de abril, né, entre 15 e 21 ele publicou 8, né, houve um acréscimo aí de publicações relacionadas ao tópico moradores, e em seguida no terceiro e último ciclo, né, da nossa análise, ele acabou tendo um decréscimo, né, em relação a publicações, né, que se direcionavam, que falavam sobre moradores, né, por exemplo, transtornos que o desabamento do silo tenha causado em relação aos moradores, que a gente sabe que houve realmente esse tipo de coisa, né? E aqui também temos o Gazeta Web. O Gazeta Web ele ficou em segundo lugar em relação ao TNH1, né? Publicando 4 matérias entre 7 e 14 de abril. Entre 15 e 21 de abril ele publicou 3 matérias, né? Houve um decréscimo. E em seguida ele acabou publicando 4 matérias relacionadas ao público, aliás, ao tópico moradores entre 22 e 7 de maio. Em relação ao tópico comerciantes, continuando com o gráfico, a gente dá para perceber aqui que na mídia, no caso do Cada Minuto, não houve nenhuma publicação, né, em nenhuma semana, nem na primeira até o fechamento do ciclo que a gente escolheu para fazer essa análise comparativa. Bem, na primeira semana, que vai do dia 7 de abril ao dia 14 de abril, o TNH1 ele teve mais na primeira semana e na última semana, o TNH1 manteve a linha de publicações, né, em relação aos comerciantes. No caso aqui, na primeira semana, foram 2 publicações. Na segunda publicação, 3 semanas. E em relação ao TNH1, em relação a esse tópico comerciantes, ele foi o que mais focou no período de 15 de abril ao dia 21 de abril, às outras mídias, né? O TNH1 focou mais em relação ao Gazeta Web cada minuto, na segunda semana. Não houve incidência, né? Foi? Cada minuto, no caso, não houve incidência. O único aqui que não focou... Publicações relacionadas ao tópico comerciante. Foi o único que não focou em nenhuma semana. Então, voltando aqui, né? Em relação ao tópico demolição, né, que é um tópico bem plausível na nossa análise, né, que foi falado sobre isso, a gente pode ver aqui, ó, cada minuto, entre 7 e 14 de abril, ele publicou 2 reportagens, né, 2 matérias sobre demolição. Na semana seguinte, entre 15 e 21 de abril, ele publicou 1 matéria, né, houve um declínio. E logo em seguida ele publicou 4, entre 22 e 7 de maio. Inclusive lá no final da nossa análise, né, do nosso período que a gente desenvolveu a análise, ele acabou publicando mais em relação à demolição, né, porque já havia se dissipado qualquer possibilidade de ter vítimas, né, e vítimas fatais, não tinha mais isso, e o que se tinha para falar realmente era o processo de demolição, né, inclusive tendo aquela coisa de trazer profissionais de fora da Bahia para poder trazer, né, os equipamentos que são necessários para a demolição lá do silo, né, das placas do silo moinho motriz, que acabou caindo lá no dia 7. O TNH1 aqui temos, né, no dia 7, entre 7 e 14 de abril,
temos 9 publicações, né? Ele acaba se destacando em relação aos demais no tópico demolição, né? Na segunda semana, entre 15 e 21 de abril, ele publicou 6 matérias relacionadas. Já entre 22 de abril e 7 de maio, ele publicou 4 matérias, né? Aqui temos também o Gazeta Web, que nesse tópico ele ficou em segundo lugar, né? No tópico demolição ele ficou em segundo lugar, apenas atrás do TNH1, né? Ele publicou 7 matérias entre 7 e 14 de abril. Entre 15 e 21 de abril ele publicou 9 matérias. Já entre 22 de abril e 7 de maio publicou 5 matérias. Dentre esses 3, embora tenha mais acentuado na primeira semana do TNH1, o Gazeta Web foi o que teve o maior número de matérias. A gente pode ver aqui que ele teve 21 em relação ao TNH, que só teve 19, e o Cada Minuto que focou pouco essa parte da demolição. O Cada Minuto ele focou muita parte dos feridos, muita questão da vítima nas primeiras semanas, e depois realmente ele parou de publicar muito. Ele publicava uma vez no dia, 2, e falava pouco da demolição. Essa questão da demolição eles focavam muito porque o Ministério Público queria saber realmente as incidências, aí depois teve que pedir para a Defesa Civil. Aí demorou muito que o Gazeta Web e o TNH1 focaram muito nessa questão. Tinha reuniões diárias, eles sempre publicavam, diferente do Cada Minuto. Então, gente, nesse gráfico aí, né, a gente acabou que criando a modalidade de outros, porque tinham algumas publicações que não se enquadravam em nenhum dos anteriores objetos de estudo, né? Nenhum dos outros tópicos já mencionados. Então assim, aqui entra nesse tópico o tema do trânsito, né, que muito modificou a rotina e a vida das pessoas que moram nos entornos ali do Moinho Motriza, e também, como a Gisele já falou, o preço, né, o acréscimo do preço do pão, e consequentemente, né, por conta do desabamento do preço e acabar do desabamento do silo e acabar aqui modificando, né? Até porque o silo lá existia muito trigo, né, que é a matéria-prima para o pão. Outros também vem a questão, aí nos outros também, vem a questão da parte mais, digamos assim, mais burocrática, que os advogados entravam em contato com os moradores para saber como é que ia ficar a questão que eles estavam sem casa, né, porque, sei lá, podia a qualquer momento desabar ali o restante. O Ministério Público também acabou que entrando, né, no caso, né, para haver realmente uma interdição e não permitir que os funcionários do moinho se direcionassem lá, né, e continuassem os trabalhos. Então, esse tópico aqui, outros, ele enquadra essas outras possibilidades aí, né, que podiam ter. Houve também a mudança no itinerário dos ônibus, né, das linhas dos ônibus, tanto é que em todos os portais, eles, principalmente no Cada Minuto, ele colocou lá a lista dos ônibus que não iam mais circular pelo poço ali, devido ao ocorrido, né? Então aqui a gente já entra para uma análise mais assim, né, mais contextualizada do que a gente pode ver, né, nessa análise comparativa que a gente fez, em relação a todos os tópicos que a gente falou aqui, né. Então aqui, vamos abordar o Cada Minuto agora. O Cada Minuto, em relação ao primeiro objeto de análise, feridos, essa mídia focou mais em comparação com os outros portais, né? No caso, o TNH1 e o Gazeta Web. Em relação ao nosso segundo objeto de análise, que seria moradores, o Cada Minuto manteve uma linha constante, ou seja, não focou muito, visto que nas primeiras semanas a mídia em si estava mais preocupada em focar no primeiro objeto de análise, ou seja, os feridos. Pois como não havia notícia de possíveis vítimas nos escombros, a mídia teve que focar nisso, no primeiro e segundo dia. O terceiro objeto de análise nosso, que na realidade, dos comerciantes, né, o Cada Minuto não publicou matérias relacionadas ao objeto. Então, o nosso quarto e último objeto de estudo, que foi demolição, né, na primeira semana publicou poucas matérias e na última semana analisada houve um aumento significativo nas publicações.
Bom, dando continuidade, vou falar a respeito da pesquisa, né, do site Gazeta Web, que em relação ao primeiro objeto de análise, que foram os feridos, essa mídia ela focou mais na primeira semana em comparação com o portal Cada Minuto. Já em relação ao segundo objeto de análise, que foram os moradores, o Gazeta Web focou muito mais comparado com o site anterior, Cada Minuto. E o terceiro objeto de análise, no caso os comerciantes, o site ele focou mais na primeira semana e na última semana comparado com os outros dois sites. O quarto objeto, que foi demolição, na primeira semana publicou poucas matérias e na última semana analisada houve um aumento significativo nas publicações. O TNH1, ele analisou o seguinte, que em relação ao nós analisamos o seguinte, que em relação ao primeiro objeto de análise feridos, essa mídia ela foi a segunda que mais publicou sobre os feridos, ficando atrás do Cada Minuto. Na primeira semana houveram 7 publicações e já na última semana houve um descréscimo bem significativo. Em relação ao segundo objeto de análise, que foram os moradores, o TNH1 foi o que mais focou em comparação com os outros sites. Ele se sobressaiu em relação aos outros sites. E o terceiro objeto de análise, que foram os comerciantes, o site ele focou mais na segunda semana. E já na última semana, comparado com os outros dois sites, focou bem menos. A gente pode observar que houve uma queda, né, um descréscimo disso. Ou seja, houveram menos publicações. E o quarto objeto, que foi demolição, foi verificado que o portal TNH1 foi o que mais publicou matérias relacionadas a esse objeto de análise. Isso que a gente falou, né, é justamente assim, uma panorâmica de tudo aquilo que foi apresentado nos gráficos, os dados que a gente pôde analisar nos gráficos. Então, concluindo, de acordo com os nossos, os nossos objetivos, né, de análise comparativa, a gente entende que os mais diversos grupos de comunicação do Estado têm os seus diferentes, as suas diferentes linhas editoriais, então isso vai depender, isso também está relacionado à diferença, né, das publicações, das veiculações, dos conteúdos entre os 3 sites, né, aqui analisados pelo nosso grupo. Obrigado.